Yeah. 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 Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam, o episódio número 36. Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo ou ouvindo esse podcast, porque agora nós estamos chique, nós estamos no Spotify também. Então se você tem Spotify e não gosta de assistir o vídeo, né, pelo YouTube, então você tem agora a possibilidade de arrumar sua casa, fazer sua caminhada, sua atividade física, ouvindo agora o podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam, tá ok? E se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve. Alô, galera da Divec, dá essa moral pra nós aí. Chegamos a 506 membros, né, inscritos no nosso canal, e nosso objetivo aí, nosso plano, né, nosso propósito para esse ano é chegar a 1000 inscritos. Então, o pessoal da Divec dá uma moral aí pra gente. Hoje a gente está recebendo aqui, com muito carinho, a teacher Laís Magalhães. Muito obrigado pela tua presença. Que felicidade. Na verdade, a gente já gravou um podcast aqui offline. Verdade. Até fazer aqui dois podcasts, né? Que a gente conversa bastante antes, né? E é muito legal, um prazer receber você aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Mas antes, se apresenta aí pra galera. Diz quem é você, de onde você veio, quantos anos você tem, que é casada com quem, sua profissão, suas... né, onde você estudou, tudinho pra gente poder te conhecer. Bom, gente, eu sou a Laís, sou casada com o Vitor Magalhães, vulgo Vitão, que agora a gente chama ele de Vitão, que ele tá ficando mais velho, a gente tá tentando rejuvenescê-lo um pouquinho, a gente chama de Vitão. Sou mãe da Fefe, 5 aninhos, minha filha, graças a Deus. Sou membro da Divec Itaboraí, então a gente tá sob direção do nosso pastor Silas e pastor dirigente no pastor Kelly. Hoje estamos líderes do Interligados, que é o departamento de adolescentes, e é muito legal, porque eu pareço adolescente. Para quem não sabe, só para o pessoal se situar aí, a Divec... A Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Isso. A galera fica bem... São tantas abreviações, né? É verdade. O pessoal fica meio perdido. Então, a Laís é da Assembleia de Deus. Conheci a Laís através do CrossFit, onde né, a gente se encontrou lá, se conheceu, ela e o Vitão. A gente falou, Vitão, um abraço. Esse dia a gente treinou junto. Vitão tá em forma, tá top. Prazer ter você aqui, mas eu gostaria que você contasse aí como que começou a sua história, essa conversão, como é que foi seu início de caminhada cristã. E às vezes também você pode emendar, porque houve um momento também que você se afastou. Verdade. E graças a Deus você voltou. Então, como é que foi esse processo aí? Eu na verdade, nasci num lar cristão. Meus pais já eram convertidos há mais ou menos 2 anos, quando eu nasci. Então, eu nasci num lar cristão. E minha vida toda foi igreja. Meus pais são aqueles crentes de verdade, aqueles que participam, são membros ativos. Pequeno, e não tinha essa, escola dominical dormindo, pode levantar. Não tinha negócio com minha mãe e meu pai. E aí, mais ou menos com 16 para 17 anos, eu me desviei por um motivo que nem eu sei. Simplesmente saí da casa do pai, e aí eu fiquei fora mais ou menos até os meus 20... Eu tô com 30 já, gente. Até os meus 20... Eu tive Maria com 25, então até os meus 24. Adoro essa parte de matemática. Que as pessoas fazem assim, eu tô com 30... E eu sou de letras, tá? Então é péssimo isso. É horrível fazer conta. Então eu fiquei até mais ou menos os meus 25. Antes eu ainda ia à igreja, mas a minha conversão de verdade foi aos 25 anos, quando eu de fato descobri quem Jesus era e quem eu era. Entendi. Então você parou, na verdade, então quando você teve um encontro com Cristo, você teve a sua experiência. A minha experiência. E engraçado que meus pais sempre foram aqueles pais investidores.
Então, a igreja que eu era membro, eles faziam muitas atividades com adolescentes. Então, eu sempre fui a acampamento, encontro de juvenis. As minhas lembranças, as minhas maiores experiências com o Senhor foi na minha adolescência. Talvez por isso eu me identifique tanto com adolescente hoje em dia. Graças a Deus, o Senhor me colocou no departamento. Não é só por causa do cabelo. Não é cabelo não, gente. não. Mas, de fato, eu tive muita experiência com Deus e muitas promessas que eu me lembro até hoje. Eu tinha 12, 13, 14 anos. Metodista, não, mas foi aqui em Itaboraí? Na verdade, eu era da metodista de Itambi, porque eu sou emergente de Itambi, tá? Eu sou emergente de Itambi. Aquele país, ele chamava Isso, eu sou emergente de Itambi. A gente foi... Eu acho que a gente entrou... Voltando, meus pais se converteram na presbiteriana. Sim. A gente morava em São Gonçalo. E aí, eu fui criada na presbiteriana até... por volta de 5, 6 anos, foi quando a gente veio... Não sei o que aconteceu, que a gente veio morar em Itaboraí, mas a gente veio para Itaboraí, tá? Não vou para Itaboraí. Vim para Itambi, verdade. E aí, ali tinha não era nem uma igreja ainda, era como se fosse um ponto de pregação da Metodista, que era filha da Metodista de Itaboraí. Então, minha vida toda foi na Metodista. Então, os encontros, Cordeirinho de Cristo, da Metodista, e eu tava ali. Entendi. Então, o que a gente estava falando, gente? Não, eu tenho certeza. Esse processo aí, você saiu, aí 25 anos você teve um encontro. Eu voltei na Metodista também. Na verdade, voltando, eu voltei para Jesus na Tabernáculo, que é uma igreja independente aqui no Outeiro. Eu vou explicar. Uma amiga minha, eu já estava casada e eu morava aqui já em Itaboraí. E aí uma amiga minha que era vizinha, ela era membro da Tabernáculo. Ela vivia... Sabe uma pessoa que vivia te chamando para ir para a igreja? Mariana. E ela falava assim, vamos para a igreja. E eu dava uma tipo, hoje não. Vamos para a igreja, cara. Você precisa de... Vamos para a igreja. Aí um dia eu fui. Falei, cara, vou. Porque Mariana estava literalmente me enchendo a paciência. Falei, vou. E nesse dia eu voltei para Jesus. Na Tabernáculo, que hoje tem o nosso pastor Jada, que é meu professor lá na escola também. E aí eu voltei para Jesus ali, e minha mãe sempre foi da Metodista. Eu voltei para Jesus, mas eu comecei a caminhar na Metodista de novo, na Metodista de Manilha. Entendi. Que é bem pequenininha, uma igreja bem pequena. Eu sempre fui muito de igreja pequena. Atendo. Pausa então, que essa é a metodista que você voltou, é a pastora Juliana e pastor... Wellington. Isso. Outros parceiros também lá do box, exatamente. E aí, a gente conheceu a pastora Juliana e o pastor Wellington, eles não eram nem casados, a gente era da mesma igreja em Itambi. Eles eram noivos quando eu conheci. Olha quantos anos atrás. Eles nem sonhavam em ser pastores. E quando eu voltei para Jesus na Tabernáculo, mas meu coração aquecido, John Wesley, né? A gente tem um coração aquecido, voltei para Metodista. E ali na Metodista eu me estabeleci. Mas mesmo assim, eu voltei para Jesus, eu estava indo para a igreja e eu ainda não tinha entregue 100%. Então era aquela coisa de tipo, eu te dou acesso aqui, Espírito Santo, mas aqui deixa quietinho, aqui eu não quero que o Senhor mexa ainda não. Entendi. Então eu não tinha me entregue 100%. A minha entrega foi quando eu vi, na verdade, meu casamento destruído. Então, eu e Vitão, a gente passou por um processo muito grande de... Dentro de casa, a gente só ficou junto. Óbvio que hoje eu entendo que foi obra de Deus, do Espírito Santo, mas a gente só ficou junto por conta da Maria. Entendi. E eu mandava o Vitão embora, o Vitão não ia embora, gente. Arrumava a mala dele, ele não ia embora. Ele perseverou, irmão. O quê? Eu falo pra ele, meu lindo, se a gente tá casado hoje é porque você é muito insistente mesmo. Mas a minha conversão, de fato, e a minha mudança com o Espírito Santo veio através do meu casamento. Um casamento completamente destruído. Assim, a gente tentou de tudo. Terapia separada, terapia de casal. Eu ia para a igreja, o Vitão ainda não era convertido. E teve um dia que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vejo mais admiração no meu marido, eu não consigo, eu não amo mais, não amo, eu não tenho... Chegou nesse nível de, cara... De repulsa, cara, não aguento mais viver no mesmo teto que esse cara. Mas ele não vai embora. Eu sei, ele não ia embora. Ele não ia, gente. Eu insisti. Manda. Lindo, obrigada, tá, meu lindo, por não desistir da gente. Hoje é uma família restaurada. E aí, a minha conversão, de fato, foi quando eu entendi que eu não tinha controle de algumas coisas. E uma delas é meu casamento. Entendi. Então, eu me lembro um dia tomando banho.
E eu falava para Deus, falei, Senhor, se o Senhor não entrar e se o Senhor não modificar, não tem jeito, porque eu já tentei de tudo. Entendi. A parte humana que eu poderia fazer. Tudo. E eu já tinha feito de tudo, já tinha conversado, já tinha sentado, já tinha falado, já tinha isso, já tinha aquilo. Enfim, e uma das coisas que eu falei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, se o Senhor não começar a fazer a obra e não colocar amor de volta no meu coração, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. E aí foi quando eu falei para o Vitão, falei, cara, eu acho que você precisa ir para a igreja. Eu acho que você precisa... Eu acho que a gente precisa de igreja. Junto. Eu acho que a gente precisa disso. E ele começou a ir despretensiosamente. Qual igreja de Massarão? Metodista, de Manilha. Eu já estava indo, mas Vitão ia a cada, sei lá, um domingo 2. Porque eu falava assim, pô, seria maneiro pra Maria ver você lá, vamos lá, tal. Enfim, ele começou a ir despretensiosamente e foi ficando, e foi indo domingo, e foi indo segundo, e foi indo quarto, e foi indo reunião. Meus pais eram líderes de casais, então foram indo à célula de casais, e foi assim. Legal. Até que um dia ele falou, cara, eu quero isso aí. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar de fato. Aí eu falo que o nosso pastor Marquinhos falava, cara, parece loucura, mas não tem explicação. Eu queria ter uma explicação plausível, mas não tem. Foi o Espírito Santo que fez. E aí a obra começou... Quando a gente ultrapassa a questão da racionalidade, né, a questão humana, pela fé, é algo realmente espiritual, né? Exato, e eu falo muito isso. Você falar isso aí, porque tem muitos casais que estão nesse nível, né, nesse estado. Inclusive, a gente está em abril, né? Em maio é o mês da família, isso eu já vou deixar um spoiler aqui, que a gente vai ter vários episódios aqui sobre família. Que top! Entendeu? Então, assim, muitas pessoas estão empurrando, estão levando o casamento, né? E, assim, é uma estratégia de Satanás, né? A gente sabe muito bem isso, que é diretamente trabalhar, destruir a família, né? Então, se você tem esse discernimento espiritual e você, né, deu esse estalo, né, na direção do Espírito, vamos para a igreja, vamos tentar... Porque mas é interessante, né? O ser humano é tão complicado que ele aprende, ele fala assim, agora vamos para a igreja. Olha, é isso. Como se fosse o último recurso. É o último recurso quando deveria ser primeiro, então, né? Fica a dica pro pessoal, né? Gente, já vai antes, gente. Vai antes. Antes da ruim, é preventivo, entendeu? É preventivo. É isso. Esqueci de falar uma novidade, gente. Hoje, nossa produção... Nem falei que você hoje na produção. Hoje a produção tá com o microfone, tá falando, voz oculta. Fala com o microfone, pega o microfone direitinho. Fala, e tudo bom, produção? Boa noite. Boa noite, né? Você tá, tudo bem? Viajou bastante, né? Bastante. O irmão é próspero, Você é o cara. Sem você, sabe que isso aqui não funciona. Mas a questão do casal... E muitas das vezes, né, chega nesse nível, aí quando chega pro pastor da igreja, né, até falo até dentro da igreja, né, porque vocês ainda não estavam firmes na igreja, na hora da igreja, mas dentro da própria igreja já chega pro pastor, pra liderança, já resolvido, a situação já complicada. Então, o que você falou é uma palavra perfeita, prevenção. Começou a ter alguns problemas, procura terapia, procura ajuda ministerial, profissional, porque isso pode ser trabalhado. E assim, um ponto muito válido é que meu marido é muito aberto, tá? Porque existem ainda muitos maridos que não têm essa abertura de eu não preciso de terapia. Terapia para quê? Não. A terapia nos ajudou muito, de uma forma humana, a entender como a cabeça do outro funciona. O comportamento do outro. Exato. Eu passei a entender como é que o Vitão funciona. O Vitão começou a entender que eu tenho um tempo diferente do dele. Eu sou mais rápido. O Vitão é mais naquela... Você é mais rápido, né? Eu sou um pouquinho. O Vitão... Eu tô segurando. O Vitão é vibe, tranquilo. O Vitão é vibe total. Verdade. E aí, ele começou a ir na igreja, enfim. E aí, quando o pastor chamou ele para se batizar, Amado, o Amado ficou louco. Foi ele, tipo, batismo, aí já é demais. Aí deu um pé atrás. Deu. Aí eu lembro que eu sentei com ele e comecei a ler. Eu lembrei dos americanos que a gente evangeliza exatamente falando sobre Romanos, que com sua boca confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e crer em seu coração, tu é salvo. Foi esse meu papo com ele. Falei, cara, você não tem que deixar de fazer nada.
Tu não tem que deixar. O Espírito Santo não fala assim, olha, você deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, Não. O Espírito Santo manda tu vir, você confessa e é isso. Batismo é só uma simbologia, né? É um rito para a igreja. Exato. E aí ele ficou, eu falei, olha, mas que o Espírito Santo fale com no seu coração. Joguei a letra, joguei e saí correndo, literalmente. E aí ele aceitou. Ali, assim, começou a virada na nossa vida, tanto matrimonial quanto ministerial, começou ali. Legal, isso foi em 2000 e... Olha, Vitão tem, acho que 2 anos e pouquinho de batizado, bem recente. Pandemia, né? Bem, eu lembro que ele se batizou foi o pastor Wellington que batizou o Vitor. Ali começou a reviravolta. Que bom, graças a Deus. Pastor Wellington, um abraço pra você. Isso aí. Pastora Juliana, aparece lá no box pra tomar um café com a gente às 6 da manhã. 6 horas. 6 da manhã. E, pô, que legal. Não sabia disso. Que legal, porque são situações, né, histórias que muitas pessoas se identificam, né? Por isso que a gente traz as pessoas aqui, os convidados, né? E a nossa oração, a gente nem orou, né? A gente falou que ia orar, né? Mas a gente pode orar agora. Vamos orar? Vamos. Você quer orar pra gente? Vamos. Gente, a gente combinou que a gente ia fazer oração juntos. Só que lá a Isa é muito acelerada. E ela pode esquecer. Nós só vamos orar. Vamos. Aí as pessoas estão assistindo. Nunca é tarde. É verdade. Senhor, nós queremos primeiramente agradecer pela oportunidade de falar a tantas pessoas, de alcançar tantas vidas. Senhor, nós te convidamos em primeiro lugar, Espírito Santo, que esteja aqui em nossos corações, que esteja com cada pessoa aí na sua casa, com cada família, com cada pastor, com cada ministério. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez falar sobre o teu reino e propagar a tua palavra e o teu evangelho. E que possa ser um bate-papo produtivo e que vidas possam ser alcançadas, porque esse é o nosso propósito. Amém. 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 Então, a gente já poderia encerrar o podcast. Mas não, porque eu sei que ela quer falar e eu também eu gosto de falar, gente. Cara, eu falei com ela que 2 horas no mínimo. Já não tem meia hora pra você, tá? Eu aprendi muito com o pastor Marquinhos Menezes. Um beijo, meu pastor. Eu sou apaixonada por ele. E ele ensinou muito um termo que eu uso pra minha vida. Eu gosto de gente. Ele fala, eu gosto de gente. Mesa, café. Eu gosto de gente. Água. E, não, interessante a gente já abrir com esse assunto. E dizer para as pessoas, né, que estão nessa situação de casamentos que há a possibilidade de restauração, que Deus pode intervir nisso aí, para você não desistir da instituição família, né? Cara, eu sou prova viva disso. Então, eu sou prova viva da modificação e da ação do Espírito Santo. E a minha família é prova viva. Eu não tenho o que falar. Eu não tenho como ter provas humanas cabíveis para dizer casamento destruído, cara. Hoje meu marido é lindo. Você é tudo na minha vida, lindo. Em junho a gente faz um gospel night. Mas aí vocês se converteram, né? Começou a caminhar. Começamos a caminhar, de fato. Começamos a trabalhar. Vitão toca, para quem não sabe, Vitão toca violão. Então, depois de um tempo, ele começou a tocar violão no Ministério de Louvor. E ali a gente ainda estava na Metodista. Na Metodista de Manilha. Sim. Até que a gente sentiu um direcionamento de Deus que a gente precisava se deslocar. E eu fiquei muito resistente porque, para quem tem um novo convertido dentro de casa, você tem que ser muito prudente. Para onde você está levando, para que lugar você tá direcionando. Então, eu fiquei muito com o pé atrás. Falei, Senhor, e ali a gente eu fiquei na dispensação do Espírito Santo, até que ele nos direcionou a Advec Itaboraí. Então, a nossa ideia de estar na Advec era sentar, aprender, ficar um tempinho no backstage ali, assistindo, se alimentando. Sabia de nada. Nada, né, Santos? Sabia de nada. Quem tem coração disponível para trabalhar, não pode usar essa frase. Verdade. Quem tem o coração realmente inclinado para servir, para trabalhar com gente, e está disponível. Aquilo, você está disponível, Deus vai te usar. Verdade. Só voltando, minha mãe, quando eu comecei a namorar o Vitor, eu não estava na igreja, e minha mãe falava assim, esse menino vai ser pastor. Falei, tá doida? Sou uma mulher de pastor. Profetiza aí. Profetizou pesadíssimo. Minha mãe agora você falou que ele está fazendo teologia. Teologia. Né? Pastor Vitão. Pastor Vitão. Não tem até codinome. Eu vejo já, assim, o Espírito Santo ministra muito ao meu coração. Não é
pretensão e não é uma aspiração de vida, mas de ministério, de fato. Hoje, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu vejo o meu ministério e o de Vitão, né? Somos trilhando por esse caminho, sim. Amém. E aí vocês chegaram na Advec? Chegamos na Advec, pastor Marquinhos Menezes, Lilian Azevedo, nos receberam muito bem. Onde vai a corda, vai a caçamba. Eu e Vitão e Maria, sempre estão meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe sempre. Vou falar porque eu vi foto deles lá. Sempre. E aí fomos nós 5, começamos a visitar, visitamos um culto, o Espírito Santo falou com meu pai, no outro culto o Espírito Santo falou comigo, no outro confirmou com minha mãe, enfim. E fomos ficando ali. Até que a gente, acho que cerca de 4 semanas, mais ou menos um mês, falei assim, a gente precisa tomar uma posição é muito sério você ficar desigrejado. Sim. Se você ficar fora de um corpo. Fala, Deus. É muito sério, tá? Se você aí do outro lado tá desigrejado, se fosse você, eu corria para a primeira igreja que você vê na tua esquina. E você procura, porque é muito sério você tá fora de um pastoreio, fora de um direcionamento. Sim, e aí eu falei, cara, a gente precisa decidir. E aí nós fomos recebidos em agosto. Não, agosto não, peraí. Ano passado. Foi início do ano passado. Isso, foi bem recente. Foi início do ano passado, se eu não me engano. Pelo pastor Marquinhos Menezes. E ali a gente começou. Comecei quietinha, sentadinha, bonitinha, até que um dia falei assim, você não quer trabalhar na mídia? Não. Falei assim, tá. Falei, poxa, a gente tá precisando da galera da mídia e a gente gosta ali de mídia, tá? De ver que a gente gosta, tá? Você não segue, segue lá o nosso Instagram, você vai ver que a gente gosta de mídia. E eu sou muito ligada em tecnologia, eu gosto disso de rede social. Né? Só que vi as mídias dela lá do CrossFit lá. Que estão só midiáticos. Eu gosto. Não é treinar, só fazer a mídia. 10% treino, 90% mídia. E aí eu comecei a trabalhar na mídia. E ali, mídia, fui assessorando, ajudando, auxiliando, até que o pastor Marquinhos foi deslocado para Niterói. E ele tá lá no direcionamento da Advec Niterói. E a gente ficou sob direção de Itaboraí do pastor Kelly, que é um pastorzaço. Eu sou apaixonado no meu pastor, a gente é apaixonado pelo direcionamento dele. A gente ama muito o nosso pastor. E ele não mexeu. Isso foi agosto do ano passado que o pastor Marquinhos foi para Niterói. E aí o pastor Kelly não mexeu em liderança nenhuma. Até que dezembro ele falou assim... chamou a gente no gabinete, falei, se esse pastor chama você no gabinete, você já fica o quê? Pelo amor de Deus. Eu falei, Vitão, o que eu fiz? Porque geralmente sou eu sou a que mais fala, que mais... Falei, o que eu fiz, Vitão? Puxa aí da cabeça. Ele, não. O Senhor me direcionou para vocês serem chamados a líder dos adolescentes. Até então, os adolescentes e os jovens tinham uma liderança só. Junto, né? E a nossa sede é separada. Então, nós fomos os primeiros líderes levantados pelo pastor Kelly. E eu falei assim... Então, eu não nego não, eu vou com medo mesmo. Eu vou cheio de medo. Mete a cara, né? Vambora. E aí a gente ingressou. Isso em janeiro desse ano. Então, desde janeiro a gente está como líder dos adolescentes. Deixa eu só ajeitar aqui, produção. Descobri porque o meu microfone não tá legal. Aí você assumiu a liderança lá junto com o Vitão. Junto com o Vitão. E Dalson e a Thaís são os nossos vices. Interligados, né? Interligados. Interligado, mistério de adolescentes. A gente trabalha com adolescentes. E aí? E eu gosto. Gosta, né? Eu gosto. Assim, até dentro... Eu sou professora, então... sempre foi a faixa etária que mais me chama a atenção. Que eu tenho mais ligação. Então, escola, eu já dei aula para, sei lá, 6º ao 3º ano. Mas essa faixa etária de 12 para lá é a que mexe comigo. Então, por que você falar isso, que você é professora? Agora é a hora do mexão, tá? Produção, não, bota a musiquinha aqui. Não. Você é professora. Sou professora. De inglês, né? Formada. Eu sou graduanda em letras em inglês pela UFRJ. Show. Mas você viu a universidade para quê, tá? Então, eu tô finalizando a graduação. Sim. Se Deus quiser, gente. Entendi. E aí você... Não, por que a gente está aqui, gente? Vamos lá, para vocês entenderem. A gente é grande amiga, figuraça, né? Gosta de falar, de comunicação. Ela, como eu tenho chamado, os nossos convidados estão alinhados com o propósito do podcast. O propósito do podcast esse ano é sobre leitura, sobre palavras, sobre estudo. E a Laís é professora de inglês.
Entendeu? E esse ano ela começou com a proposta do Clube de Leiteira. Verdade. Que eu participei, foi top demais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por que eu chamei você? Porque eu tenho percebido que tem esse alinhamento do teu chamado com o teu propósito, com a sua vida profissional, né? Então, assim, você está juntando tudo isso e está caminhando nesse propósito aí de dar aula, a questão do inglês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, tá muito alinhado, não tá? Eu li, a gente vai falar sobre os livros, mas eu li, o último livro que eu li, ele fala muito sobre isso, sobre... ele tem uma frase, o Francis Chan, ele fala que o meu currículo precisa estar atrelado ao Espírito Santo. Isso aí, isso. Cara, isso foi a materialização do que eu quero viver. Do que eu escolho viver. Assim, não existe Laís igreja e Laís professora. É uma coisa só. Entendi. Então, se vocês olharem o Instagram, o meu Instagram é Teacher Laís, mas eu falo muito de Deus. Uhum. Entende? É uma ferramenta que eu vejo que eu sinto vontade de falar. Então, às vezes, eu levo minha filha sei lá, na escola, vou para um café, o Espírito Santo começa a ministrar umas paradas no meu coração, que eu falo, eu preciso postar isso, eu preciso falar sobre isso. E eu não entendo. Vou lá, posto, eu recebo feedback. Cara, eu precisava disso. Entendi. O que você falou era a resposta pra mim disso. Quer seja sobre ministério, quer seja às vezes sobre casamento, família, quer seja sobre empresa. Porque assim, nós somos seres integrais. Né? E às vezes as pessoas fazem essa dicotomia, ou esse dualismo, né? Vamos dizer assim, dualismo é melhor a palavra, porque aí, tipo assim, eu sou agora o pastor Rafael. Eu vou botar minha capa de pastor. Entendeu? Verdade. Aí eu cheguei em casa agora, vou tirar minha capa de pastor e vou botar minha capa pai da Laura. Pai da Laura. Então, assim, e é difícil, porque vai chegar um momento que você vai pirar, vai dar um nó na sua própria cabeça, na sua vida. Fato. Então, assim, quando você fala que o seu currículo, a sua vida, ela precisa estar atrelada ao seu ministério, então tudo que envolve a sua vida vai estar direcionando para o ministério. Com certeza. A sua vida, né, espiritual. Isso é legal. E aí, dentro dessa questão, você tem, desde 2019 que você colocou lá para mim, né? Que você é empreendedora nesse ramo, nessa questão de curso, né? Isso. De inglês. Como é que funciona esse curso? Maria... 50% para a gente aqui, só para... Pô, pode chegar. Quando eu tive Maria, o meu desejo era tirar um ano sabático. Eu falei, cara, graças a Deus o emprego do meu marido me permite não trabalhar. Um ano sabático é ficar em casa. Todo mundo ficou curioso agora. Bombeiro. É Júnior. Tem 3 empregos. Graças a Deus, assim, o que ele provê, a gente consegue viver bem. Eu falei assim, vou ficar um ano aqui sem trabalhar, vou cuidar da minha filha. E aí, na época, eu aproveitei. Eu já tinha saído de um emprego, de Icaraí. E em Itaboraí, eu fui mandada embora. Eu falei, cara, é isso. Vou ficar em casa e tá tudo bem. E aí, um ex-aluno me chamou, que é o meu aluno até hoje. Eu falo pra ele, oi, Calel. É meu aluno número 1. Ele falou assim, pô... Qual Calel? É Gustavo Calel. Calel? Calel. Pô, parceirão, eu tô cara, Breda. Calel foi meu aluno número 1. Foi para os Estados Unidos, tirou uma então lá. Ele tá demais. Calel, ele começou a ter aula na sala da minha mãe, um quadro de 90 centímetros pendurada na parede da minha mãe. Cara, tem que fazer uma placa para ele, então. Ele fala isso. Ó, a placa pro Calel aí, gente. Eu comecei a dar aula para ele como um extra. Falei, vou ocupar um pouco minha cabeça. Entendi. Não vou ser mãe, não vou ser esposa 100%, vou trabalhar aqui um pouquinho. E aí começou dali. Calel, aí veio um, veio outro e outro. Aí do nada eu já estava assim, com uns 10 alunos. E para fazer isso na sala de casa, Vitão ou ficava trancado dentro do quarto com Maria menos de um ano, quase um ano, ou ficava lá embaixo no playground até eu terminar todas as aulas. Falei, cara, eu acho que eu já consigo abrir uma sala. Vou tirar isso daqui, porque acaba que perde a privacidade da casa, e vou abrir uma sala. Foi assim, aluguei a minha primeira sala, peguei ar-condicionado de um quarto que a gente tem na casa de Maricá, comprei umas 10 cadeiras, peguei a televisão do outro quarto, fui montando minha sala assim. Gente, parece até alguém aqui no podcast, né? Foi muito isso. Comprei 10 cadeiras na OLX, fui pegar eu enfiei 10 cadeiras dentro de um Fiesta. Meu Deus. Eu vim do Rio, com 10 cadeiras de aluno, tá? É porque eu não tenho foto, mas eu enfiei ali. E começou assim.
E aí hoje, logo depois, eu tava com muita clientela, chamei um amigo, que hoje é meu coordenador, para trabalhar comigo, foi crescendo. Tinha uma aluna minha que era arquiteta. Falei assim, cara, eu quero pegar outra sala. O que você pode fazer de projeto? Gente, arquiteta é muito chique. É muito chique, é muito lindo. Chama arquiteta. Você fala, chamar arquiteta já é muito lindo. O que eu fiz? Fiz troca de serviço. Ó, vou te dar aula e você monta o projeto pra mim. E ela montou um projeto lindíssimo, que é a minha sala que a gente atende hoje. Entendi. Mas acaba que a pandemia me levou muito para online. Hoje a gente tem 95% de alunos online, que não, alguns moram no Brasil, outros não. Alguns moram no Rio, outros não. Então, pessoas fronteiras. Alguns moram em Manilha, né, Kalel? E não querem vir para Itabuna mais. Manilha é a metrópole, né? É uma metrópole. Outro país. Então, Manilha, né? E foi assim, eu nunca empreender, nunca tive essa pretensão. Só para a galera saber. Então, passa aí, tem os contatos, endereço físico. Gente. Momento Merchan, gente. Momento Merchan. A minha escola se chama My Way. Ela fica ali no Outeiro das Pedras. Se você quiser entrar em contato, 21 964 50 50 77. Você vai falar com Miriam, que é a nossa secretária maravilhosa. Hoje em dia, gente, eu sou muito chique. Se você não anotou, vai estar na descrição. Na descrição, por favor. Eu sou muito chique hoje. Hoje eu tenho 5 professores, hoje eu tenho secretário, eu tenho coordenador. Você sabe o que é isso? Antigamente era eu presa. Eu limpava, eu vendia, eu dava aula, eu fechava, eu abria. Hoje em dia eu tô suave. Hoje em dia eu falo assim, olha, Miriam fica louco. Beijo, Miriam, te amo. Cristã também, filha de pastora, maravilhosa. Miriam, eu vou viajar o final de semana, vou sexta e só volto segunda, tá? Aí ela fala, faz comigo. Eu falei, pô, assim, pode ficar à vontade. Então eles conseguem. Hoje a minha empresa funciona sem mim, graças a Deus. Que bom, que legal. Graças a Deus. Aí, David, produção. É isso. Então, hora particular, já tá o contato aí. Show de bola. Fica à vontade. Não, porque o David, ele precisa, né? Você tem a questão do inglês. Inglês é muito importante, né? Gostaria que você falasse também pra galera nova, que a gente estava zoando aqui, brincando em relação a essas questões, mas é uma língua hoje que, né, que faz toda a diferença. Na época que eu estudei inglês, adolescente, inglês é no diferencial. Eu costumo falar que hoje é uma obrigatoriedade. Então, a maioria das profissões, ela vai te exigir inglês. Você pode ser, sei lá, aprendiz de alguma coisa a advogado. Se você quer ascender dentro de uma empresa, tanto que eu tenho alunos que são professores de jiu-jitsu que moram em Dubai, eu tenho alunos que são coordenadores de RH, de empresas, de startup. O Kalel, por exemplo, ele trabalha dentro de uma startup. Ele lida com inglês todos os dias. Uhum. Ele manda muitos e-mails todos os dias em inglês. Essa é a realidade do ramo profissional. Mercado hoje, mercado. Né? Então, trazendo um pouquinho para a esfera eclesiástica, igreja, vou até falar aqui logo, né? Essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é linda. Esse tijolo aqui que tá aqui. Se ela sumir daqui, você já sabe onde ela tá. Vou botar aqui essa Bíblia que eu comprei, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Essa Bíblia Se aqui... ela sumir, ela vai estar na minha casa. A Thomas Nelson traduziu, jogou ela para o Brasil, porque essa Bíblia aqui já existe nos Estados Unidos. Uhum. Muito famosa, como eu falei para você. E aí, muitos brasileiros, pastores, teólogos, usavam a americana, porque não tinha tradução. Entendeu? E você vê assim, muitos recursos, muitos materiais teológicos bons, ainda não tem tradução no Brasil. Então, se você não tem inglês, você perde muito conteúdo. E eu vou além. Muita gente tem o sonho, né? Ou recebeu o chamado de missão. Amado, se você recebeu o chamado de missão, vai estudar. Porque entendeu? É uma barreira, né? Cara, não é receber só o chamado, é você se preparar. Então, enquanto... sábado teve um pastor pregando lá na igreja que falou exatamente sobre isso, sobre encher talhas. Ele estava falando sobre o casamento, o primeiro milagre de Jesus, que a gente precisa encher talha. Enquanto o teu milagre não chega, enquanto o teu chamado não se concretiza, se prepara para ele. Então, o inglês é muito isso também. Se você tem o chamado ministerial pastoral também, se seu intuito é romper barreiras, romper limites físicos, você precisa estudar. Em inglês vai quebrar isso. Preciso quebrar isso aí. Mas eu tenho vontade. Eu acho na minha agenda. Eu confesso, eu já abri... Eu tenho uma turma social na minha escola. Eu não propago isso porque a minha intenção não é chamar atenção. Eu tenho uma turma social que era de... lutadores aqui em Itaboraí, então, pessoal do taekwondo, pessoal de jiu-jitsu, e algumas pessoas que
que eu selecionei que eram da igreja também. Sim. Mas eu confesso que as pessoas não deram valor. Não valorizam. Então, hoje, eu abri uma turma com 10, eu dei 10 lugares. Hoje eu tenho 2 alunas. Que continuaram. Que continuaram. 10 de 2, de graça, 100%. Nem material, é tudo, eu providencio tudo. Então, o meu sonho é tornar inglês acessível, mas as pessoas às vezes não querem. Não querem. Não querem. Não valorizam. Não valorizam. Não entendem, não entenderam ainda, não entendem a importância, né? Não entendem. E aí, como é que... Agora, entrando nesse assunto, como é que foi essa questão do inglês, que você domina, né? Para dentro do seu chamado ministerial? Tirando a questão dos adolescentes, né? Agora na parte... Porque eu já vi aí você andando com os americanos aí, o pessoal não entendeu nada, o que é aquilo. Então, você também, rapidinho, só que você também faz algumas traduções, né, simultâneas. Explica pra galera aí. Eu me lembro quando eu tinha, rapidinho, quando eu tinha uns 13 anos, eu estava numa juvenília, que é um encontro de juvenis, e o tema era missão. E ali naquele culto, naquele último culto, eu e meu irmão, o Senhor revelou que a gente teria um chamado missionário. E aquilo bateu no meu coração e eu esqueci. Até porque, para mim, fazer missão é ir para fora, ir longe. Sim. E meu irmão, hoje, ele é casado com a Kiana, que ela era missionária aqui no Brasil, do Mission Border, que é uma missão batista. Sim. E aí, há 4 anos atrás, ela falou assim, Laís, o meu coordenador, Rick, ele tá precisando de tradutores. Você quer participar? Eu falei, pô, bora, vamos sim. E ali começou o meu chamado, que eu achava que era pra fora. Mas às vezes fazer missão não é fora, não. Às vezes fazer missão é no teu bairro, é na tua casa, na tua família. Isso me caiu essa ficha depois. Então eu trabalho há 4 anos com o Rick, que traz missionários vários períodos do ano, para fazer o que eu e você a gente era para fazer, evangelizar, tá, gente? É evangelismo. Então, meu trabalho é isso. Exatamente. Aquele evangelismo da minha época, porta em porta, batendo, oi, tudo bem? Folhetinho. Quero falar de Jesus para você. Tem um minutinho para falar com você? É isso, não tem mistério nenhum. Então, eu comecei a trabalhar assim com o Rick. Então, às vezes, 2 a 3 vezes no ano, vem alguns missionários. Tem uma igreja que sempre vem em março, que são meus amigos já do Texas. Eles vêm sempre em março. E aí eu fico uma semana com eles. Fico rodando, cansativo, tá? E é só tradução. O meu trabalho é tradução. Até porque eles trazem muito adolescente, que é para ensinar os adolescentes a fazer missão. Então, eu quase não interfiro em nada. O meu trabalho é só tradução. E aí, na Metodista de Santa Bárbara, tem uma missão do lado, que é a missão do Rick Bonfim, que tem americanos ali também. Então, tem americanos que ficam no Brasil. Sim. Foi quando eu comecei a trabalhar também com o pastor Randall, que é um pastor metodista, e eu comecei a falar sobre ele com alguns amigos, e alguns amigos começaram a chamar. Pô, aí você traduz pra ele? Eu falei, pô, traduzo. Cara, como é que é isso, cara? É muito louco. Eu fui na conferência ano passado, no negócio da cidade, pastor Carleto Paz, aí tinha um americano pregando lá, pastor. E, assim, eu fiquei assim, fissurado, eu fiquei assim, vibrado, um tradutor. É muito louco porque não é só língua, é língua bíblica. Então você tem que saber fariseu, você tem que saber Sodoma e Gomorra, você tem que saber, sabe, os nomes mais estranhos da Bíblia. Às vezes, e óbvio que é muita naturalidade. Depois que eu comecei a trabalhar muito com o Randall, ele já conhecia meu olhar de tipo, eu falo isso aí que eu não entendi não, amado. Deu ruim. Dá esse nome. Exatamente, ele fazia isso, ele explicava, é isso, aí cai a sua ficha, sabe? Mas é muito louco, mas meu coração queima. Imagino. Sabe, meu coração, quando eu tô na missão com os americanos, fala, cara, é isso. Eu fui chamado pra isso aqui, uma das vertentes, que eu acho que a gente foi chamado pra várias coisas. É verdade, não, mas assim, os dons de talentos, né? Sim. Usando pro reino. E assim, é uma coisa gratuita, tá? As pessoas acham que eu recebo ou não recebo. Não, tá? que isso. Não é em dólar, não? Não.
dólares, né? Não. É gratuito. Gratuito, né? Assim, óbvio que eu fico com eles em hotel, todos eles eu fico no mesmo hotel, a gente come, eles pagam tudo meu, eu não tenho despesa nenhuma, mas eu não ganho nada. E aí, onde eles vão, você vai também. Aonde eles vão. Então, a gente, às vezes, num dia, a gente visita 2 igrejas. E a gente trabalha com a Batista, tá? Então, é focado com a galera, com a Convenção Batista. E aí, por exemplo, se não se perde, você não fica. Tem que achar... A gente vai em grupos, né? Entendi. Então, o Rick, ele é bem organizado. Entendi. Então, a gente sempre começa o trabalho com uma caminhada de oração, que ele fala que é uma prayer walk. Então, a gente começa a orar pelo bairro. Então, a gente faz literalmente a entrada, a gente discipula... Isso em um dia. A gente entra, a gente faz a caminhada de oração, a gente mostra para a igreja local como é que é. Gente, como é que é evangelismo. É louco pensar isso, que as igrejas não estão evangelizando mais. Entendi. Que você não vê a galera de porta aí falando. Vai deixar no tela não? Pra gente não? Vambora, vamos. Deixa na tela, não. E assim, eu podia ter trazido... Eu vou te mostrar, porque eles trabalham tem um cubo de evangelismo que é muito maneiro, que eles trazem. E a gente começa a contar a história de Jesus num cubo. As pessoas começam a prestar atenção. Aí eles vão falando e você vai traduzindo para as pessoas. Eles vão falando e a gente vai traduzindo. É muito legal. E a gente discipula e a gente faz a saída. E o Rick, ele é muito... ele fala assim, olha, a gente veio... a gente preenche umas fichas de quem a gente visitou. Ele fala, em 3 meses eu vou voltar. Se você não tiver discipulado essas pessoas aqui, eu nunca mais vou trabalhar com você. E ele não trabalha mesmo. Interessante. Tanto que as igrejas que fazem o trabalho, desenvolvem, a gente volta. Entendi. Entendeu? Vem outro grupo. A gente acompanha. Entendi. Não é assim... Uma vez só, você vê agora... Não. O Rick acompanha. Os americanos voltam, mas o Rick mora no Brasil há mais de 20 anos. Entendi. Então, ele fica ali de olho para ver se o pastor tá fazendo o que tinha que fazer. Não, que é evangelismo. Entendi. Gente, é louco, mas é evangelizar. É evangelizar, é você ir para a porta. Olha, a gente já foi em igrejas que estão há 40 anos no bairro e a galera não sabe que tem igreja ali. Olha que louco. É doideira, né? Como é que tu faz isso? Então, assim, é um trabalho... A primeira vez, sinceramente, o Espírito Santo falou no meu coração e eu fiquei envergonhada, porque se americanos estão vindo, se Deus está trazendo outras pessoas para cá, é sinal que eu e você, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Uma deficiência nossa, né? Deveria se fazer dever de casa. E que a gente não está fazendo. Infelizmente, uma realidade, né? Precisa... Aí, pastores... Né, igrejas locais, seja de qualquer denominação, né? Vocês assistindo a gente aí, vão despertar para as missões locais. Né? Com certeza. Porque, assim, toda denominação, ela tem as suas questões de missões, né? Tem, na Convenção Batista Brasileira tem as convenções estaduais, as nacionais e a missão mundial, né? Então, rola a campanha, rola tudo, entendeu? E as igrejas estão envolvidas, graças a Deus, a convenção, as igrejas batistas são bem atuantes em relação às missões, mas falta esse carinho, esse olhar para a igreja local, ali do bairro, né, do dia a dia. Então, realmente é vergonhoso. Não, e assim... Falei isso tudo aqui para falar que é vergonhoso. É vergonhoso mesmo. É feio. E assim, o que eu preciso dizer é que vocês invistam em missionários. Quando eu sei que a Batista faz, né? Um trabalho muito sério. Trabalho muito sério de levantar investimento. Cara, investe. Porque pessoas como o Rick, pessoas como a Jill, são pessoas que estão vivendo há 20 anos. Eles abdicaram da vida deles. Estados Unidos, gente, ó. Eles querem morar lá, tem tudo muito mais acessível. Eles vivem da missão. Então, de dinheiro que a igreja arrecada para missionários. Entendi. E assim como o Rick e a Jill, tem outros missionários. Tem muito missionário no Brasil, tá? Eu fui saber, meu irmão morava no Sul. No Sul eu encontrei a galera, os americanos que estavam no Sul, tinha umas 20 cabeças na época. Caramba. Só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. O que você ganhou deles de presente nesse programa? Ai, gente. Tem uma família que eu amo demais, que é a Sarah e o David. A Sarah e o David. Olha que lindo, gente. Eu reparei que os americanos, a maioria deles tem o nome gravado na Bíblia. Pô, muito chique isso, cara. Muito lindo. E a gente não tem isso aqui. Só que o nome dela aqui, ó, Laís Magalhães. Laís Magalhães. E aí ele colocou o Salmos 26, é isso? 96, 96, 3.
Vou abrir aqui, vou ler inglês. Ela é bilíngue. E ela me perguntou. Vou ler inglês, pô. A Sara me perguntou. Eu falei assim. Seu dom de língua, rapaz. Eu falei assim, Sara, eu queria muito. Cara, como é que é pra gravar esse negócio de gravar o nome na capa da Bíblia? Ela, por que não tem no Brasil, não? Eu falei assim, não. Aí ela me mandou uma mensagem e falou assim: qual Bíblia que você tá usando? E eu já tinha uma Bíblia dessa que o pastor Randall tinha me dado de presente. Falei, cara, eu amo essa Bíblia aqui, eu amo a versão NAA. Novamente atualizada. Eu gosto muito dela. Quando ela chegou em março com essa Bíblia, gente, eu falei, eu não acredito. Eu fiquei louca, doida. Fala aí o que ele falou, o que ele mandou. Eu ia falar inglês e não gente. Eu vou ler aqui em português e você lê em inglês. Tá bom. Pode ser? Pode. Tá bonito. Salmos 96, 3. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É isso. Fala bonito em inglês. Aí. Fala bonito em inglês. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples. É isso, gente. E aí o David, o David ele tá fazendo até o seminário, ele é uma pessoa incrível. Eu tô doida pra trazer ele. Eu já falei pra eles que eles precisam vir pro Rio, não só em missão, mas de férias, porque eu preciso de mais tempo com eles. Entendi. Porque eles ficam só 7 dias. Eu já tô no 4º ano com eles. Agora vai ser muito zoeira. Brasileiro é zoeira, né? Eu vi você fazendo lá com as meninas. Adolescente. Adolescente para elas falarem em português, né? A Mia. Qual é a dificuldade deles falarem em português? Né? Português é muito difícil, tá, gente? O português é muito difícil de ser pronunciado, de ser entendido. E aí a Mia é uma adolescente, ela tem 16 anos, já é o 2º ano dela aqui, tá vendo como é que eu me identifico com adolescente? E eu falei assim, gente, me manda aí frases pra Mia falar. Aí eu falei, Mia, óbvio que eu tive que comprar ela. Eu falei, Mia, eu vou comprar um pack de Guaraná Antártica, que eles amam. Eu vou comprar um pack de Guaraná se até o final dos dias nossos você falar várias palavras em português. Ela, tá bom? Ela, tá bom. Cara, é muito engraçado. Vai tentando falar a pronúncia. Uhum. Eu amo muito essa igreja, assim, o pastor Kevin, o David, é uma igreja muito séria. Fica o convite pra você trazer um deles aqui. Poxa! Vai ser top. Né? Eu amo. E eu tô doida pra visitá-los. Eu e o Vitão, a gente tirou... Né? Eu e o Vitão, a gente tirou nosso visto. Eu tô doida pra ir lá. Porque eu sou sempre chamada. Tipo, quando eles terminam a missão aqui, eles têm um encontro. O David, ele é líder dos adolescentes de lá. Então, eles têm um encontro com os adolescentes e eu sempre apareço. Ele sempre pede pra eu falar pra convidar os adolescentes pra virem, conhecer o Brasil, os pais a investirem. E eles vêm sem pena, tá? Eles investem mesmo. Os filhos vêm, eles investem real. Interessante. Muito. E você já foi nos Estados Unidos, não, né? Não fui nos Estados Unidos. Eu já fui na Inglaterra fazer um curso. Já fui pra Europa também, tá? Que é maravilhoso. Mas eu fui fazer um curso de... Eu fiquei 40 dias mais ou menos na Europa. Show. Fiquei 5 dias em Portugal, pra conhecer Portugal e fui pra Inglaterra. Mas Estados Unidos, eu nunca tive o sonho americano. Vitão tem. O sonho de Vitão é ir pra aqueles outlets da vida, comprar tênis, eletrônico. O sonho dele é esse, gente. Vi com uma mala cheia. Não precisa falar que é da filha da Disney, né? Né? Eu acho que é mais meu. Eu não tenho esse... Eu gosto muito da Europa, eu gosto da ideia europeia, de castelos, de cultura europeia. Tudo. Cara, é muito lindo. História. Londres é maravilhoso. Você chegou aí a Londres? Não, Londres é maravilhoso, gente. Londres é uma loucura, é uma mistura de moderno com o antigo. Aquilo é louco. Isso me apetece. Estados Unidos é mais comida mesmo. Vou lá pra comer e comprar. Sonho americano. Sonho americano meu é comer bastante. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal te mandou. Verdade. O Jader mandou aqui que tá dentro desse tema aí. Se você já imaginou que usaria inglês para o reino alguma vez? Não. Apesar de eu ter tido chamada adolescente, o inglês, na verdade, veio para mim de uma forma muito terceirizada, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar curso de inglês para 2. E somos eu e meu irmão. Meu pai ofereceu pro meu irmão fazer curso, meu irmão não quis e eu fui fazer. A história foi essa. Entendi. Tipo assim, você não quis... Tipo, Laís, porque ele é mais velho. Entendi. Então, meu pai precisava investir nele e depois investiria em mim. A ideia era essa. Meu irmão não quis, falei, vou eu. Claro. Comecei a fazer o curso de inglês. Mas eu nunca tinha imaginado que usaria. Não, reino. Não, jamais. Que bom. Continua usando esse bem. Recebo muito. E como é que... Aí, outra pergunta aqui do Jader. Jader tá com a gente. Um abraço para o Jader, pastor Jader. Como foi, né, a experiência de viver com os missionários, né? Como tem sido essa experiência? Agora é anual, né? É anual. A gente deu uma pausa na pandemia e voltamos com tudo esse ano. Até ano passado a gente não teve.
Não, ano passado a gente teve sim, ano 22, né? 22. Já tinha acabado a pandemia, né? Sim. Então, 20, 21 que não teve. Isso. É incrível. Assim, primeiro aprender... Eu gosto muito de aprender sobre a cultura, seja ela qual for, eu gosto de entender como é que funciona. A cultura cristã, batista cristã, porque é muito séria, a batista... não tem uma seriedade só no Brasil, ela tem uma seriedade até, né, nos Estados Unidos muito forte. Os pastores que vêm são pastores, sabe, top, maravilhosos, que me ensinam, eu aprendo todos os anos eu aprendo com eles. O David, inclusive, que me deu a Bíblia, ele é não só pastor, mas ele é psicólogo, como se fosse um psicólogo aqui. Lá nos Estados Unidos ele é terapeuta, né, que é diferente. Mas eu aprendo muito com ele, tanto sobre a Bíblia, tanto como a parte de saúde mental mesmo. E aí é incrível. E trabalhar, você atrelar o que você gosta. Gosto disso que eu ia falar. Sabe, o meu profissional, eu gosto de dar aula, eu gosto de falar inglês. Com o reino, isso pra mim é incrível. Juntou, né? É maravilhoso. Imagina. Isso é a cereja do bolo. Uma pergunta aqui acho que é Kathleen. Kathleen. Como ser um cristão dentro de uma universidade? Gente, Cristo, você tem que ser crente em todo quanto é lugar. A verdade é essa. Na verdade, é como ser cristão em casa, como ser cristão no meu condomínio. Eu acho que a gente não pode segregar ser cristão a um local. Você é cristão. Eu entendi a pergunta dela no sentido de que nas universidades existem nuances, né? Muitas filosofias que abalam a fé. Mas abalam a fé daqueles que estão... né, balançando, né, que estão firmados, né? O meu pastor Silas, ele falou na última ceia exatamente sobre isso, sobre as fundações, os fundamentos. Se o fundamento estiver forte, não importa onde você esteja, vai ser forte. E aí volta aquilo do viver uma fé radical que eu tenho falado. Cara, eu tenho que Laís, escolho viver o que a Bíblia fala que eu tenho que viver. E como eu tenho que viver. É o meu manual, independente de onde eu esteja. Óbvio que dentro de uma faculdade, principalmente letras, que a gente discute muitos temas, não querendo desfazer dos matemáticos, dos físicos, mas ali existe muita discussão de temas que são polêmicos hoje em dia, mas assim, é o meu posicionamento, é o que eu vivo, é o que eu sou. Entendi. Eu não posso me eximir porque eu tô dentro de uma faculdade. Entende? É seu posicionamento, assim como... É a minha crença. É o que eu vivo. Então, não tem é o que eu falo. Não tem como a gente vestir... Você falou, não, agora eu vou vestir uma capa de estudante cristã. Não, acho que o cristão, ele precisa ter uma maturidade. Por exemplo, eu tenho lido algumas literaturas, alguns livros, né? E não concordo 100% com o autor. Entendeu? E você não vai concordar com todo mundo 100%. Exato. Mas a gente precisa saber separar as coisas, né? Então, discernimento. Por exemplo, o autor aqui, ele está indo para essa linha aqui. Esse livro que você trouxe aí, do Subirá, do Subirá. Eu comecei a ler agora. Eu li um livro do Subirá, falando sobre a questão do dom de línguas. Pô, muito bem. Tô doida pra ler ele. Muito bem, entendeu? Não é uma parada que eu concordo com ele. Mas eu achei ele coerente naquilo que ele acredita. Sim. Entendeu? Então, assim... Só que chegou no momento do livro que eu achei que ficou muito maçante, porque ele tinha mais para onde ir. Mas, assim, respeito li porque, pô, eu preciso conhecer. Até um assunto que você não concorda, você precisa entender por que a pessoa tem aquele posicionamento. Exato. Entendeu? Então, exemplo, por que eu estou falando isso? Dentro da universidade, né? Aí surgem essas filosofias, a questão do criacionismo, né? do evolucionismo, essas teorias, né? que existem, que batem muito na questão cristã, né? Então, você precisa conhecer o outro lado. Para você ter um diálogo saudável, no mínimo, né, racional, você precisa ouvir. Concordo. Você ouvir, pô, agora, não, beleza, agora eu vou falar a minha visão. É isso. A minha visão é essa. Então, você... Aí, acho que tem se perdido muito isso. Mesa, né? Conversas, que as pessoas, elas se afastam porque elas discordam. É porque as pessoas não querem ser confrontadas hoje em dia. Então, a minha verdade é absoluta. E eu não quero ouvir a sua. E acabou. É isso. As pessoas estão vivendo um 8 ou 80. Agora vamos entrar nos livros, porque o Francis Chan vai falar sobre isso. Vai. No livro que eu li sobre a verdadeira comunhão, eu esqueci o nome do livro, da verdadeira comunhão, não. Amor louco? Louco amor? Não, é de comunhão. Caramba, eu vou lembrar o nome do livro dele, que ele fala sobre unidade. Até que sejamos um. Microfone
Microfone, por isso esse negócio tem voz, fala aí. Mas esse acho que é do Douglas, acho que, né? Não, ela até que seja no Zoom, do Francis Chan, que eu li sobre unidade, que vai falar dessa falta de diálogo, dessa falta de compreensão, dessa falta de unidade dentro da igreja, entendeu? E aí o Rodrigo Bibo fala isso também, né, no podcast que ele fala, que ele ouviu uma certa vez, e eu repito sempre isso aqui, porque é muito importante, que ao invés de a gente construir muros, a gente precisa construir cercas. É isso. Porque cerca a gente consegue enxergar o outro, O outro. a gente consegue ouvir o outro. E se for necessário, a gente consegue atravessar a cerca para o outro lado, para abraçar, para cuidar. E se você não concordar, você pode atravessar de volta. O muro não, você tem que tentar pular, é muito mais difícil. Exato. Então, E assim, falta lá muito isso. estudar letras, o prédio de letras tem uma diversidade muito grande de Imagina. pessoas, Uhum. tá? Então tem uma comunidade LGBT e lá. Eu não sei até onde vai, tá, gente? É muito grande. Sim. Tem pessoas de diversas culturas. A gente recebe muita galera do continente africano que vem com o islamismo também. A cultura, a sua religião, né? Sua Exato. Então a gente tem uma diversidade muito grande na letras. Tô falando da UFRJ, Sim. tá? Uhum. Então, assim, o meu confronto é no amor. Eu preciso ser cada vez mais parecido com Jesus. Sim. É isso. Eu não tô ali para abalar a fé de... Não quero, de um certo modo, ferir ninguém com a minha fé. Uhum. Eu quero mostrá-los o que minha fé E fala. a gente consegue confrontar com amor, né? Claro. A gente consegue. A verdade, a gente consegue. Com certeza. A gente não precisa ser rude com ninguém ou falar que o meu é certo e o seu é errado de uma maneira, sabe? Porque quando a gente fala que nós somos cristãos, já é um conflito. Uhum. Porque você vai falar que você segue o único Deus verdadeiro. Verdade. Já é uma treta. Você ser cristão já é uma treta. Engraçado que as pessoas me dão abertura porque eu tenho tatuagem e tenho cabelo azul. Isso aí já é... Entendeu? Já quebra a barreira, né? Eu quebro uma barreira que alguns... Pô, tu é crente como? Como? Quando eu falo que eu sou da Assembleia, não. Pô, aí rasga tudo. Eles me dão essa abertura. Eu acho que... Eu gosto de ser assim. É óbvio que eu não falo, eu gosto disso. Mas me dá uma certa abertura com alguns públicos de mostrar um pouquinho ali. Igual a questão, faz crossfit? Faço. Legal. Pastor treina? Eu não sabia que pastor treina. É ser humano. Eu tô ali convivendo, sou aluno como qualquer ser humano qualquer. Então a gente precisa a sabedoria e maturidade espiritual para poder lidar com essas coisas. É isso. Amém? Amém. E aí, o que você está lendo? Porque esse podcast também está falando sobre leitura. Vale lembrar, eu não tinha um hábito de leitura muito bom, tá? Tá aqui, minha pergunta tá aqui. Como é a sua relação com a leitura? Como foi? Eu sempre li obrigada por questões da faculdade. Então, lá na faculdade, a gente estuda muita literatura. Literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura... narrativas inglesas, enfim. Eu não gosto muito. Eu faço literatura porque eu tenho que fazer. E eu sempre me questionei, falei, gente, será que eu tô no curso certo? Igual tem amigos aí, pastores, que não gostam de ler. Não, mas eu fiquei questionada, falei, meu Deus, será que eu tô no curso certo? Só que eu entendi que eu não gostava da temática do livro. Eu sou apaixonada por temática de livro cristão. Eu comecei a ler, acho que o meu primeiro livro que eu falei assim, eu vou ler, nem que seja 5 páginas por dia. Foi o Compreendendo o propósito da oração, acho, do Miles Monroe. Top demais. É um livro mais grossinho. Falei assim, é esse aqui que eu vou ler. Vou começar a ler isso aqui. E comecei a ler gradativamente. E aquilo ali, eu descobri o meu mundo. Eu não gosto de literatura americana, não gosto. Eu leio por obrigação. E leio, tá, gente? Né? Por não gostar, tem gente... A gente é adulto, a gente tem que parar com essa coisa de fazer só o que a gente gosta. A gente faz o que a gente não gosta. Mas isso aqui eu amo. Isso aqui eu faço com prazer. Leitura de Bíblia, leitura de livro cristão, eu como. Assim, eu leio muito rápido os livros. E aí eu comecei. Falei assim, pronto. Agora eu vou começar a ler. E comecei a montar minha mini biblioteca. Então, o Vitão também não tinha hábito de leitura, ele começou a ler. Porque a gente começou a se questionar dentro de casa. Cara, eu li isso. Nossa, li isso aqui. Não, assim, os diálogos, né? Começou a ler sobre isso. Falei... Aí surge um assunto, rapaz, eu li sobre isso. Nossa, Vitão leu A Cultura do Jejum do Subirá. E aí ele me ensinou várias coisas. Conseguiu emagrecer um bocadinho? Não conseguiu, não. Mas... Vitão.
Enfim, eu descobri que a minha pegada não é literatura secular, é uma literatura cristã. Eu gosto. Eu tenho aprendido muito com as literaturas. Óbvio que minha mãe sempre fala, se você tiver tempo para ler só a Bíblia, entre Bíblia e um outro livro, leia a Bíblia. Com certeza. Eu leio a Bíblia e, como complemento, eu leio esses livros. É que a gente sempre fala aqui, não tá falando aqui nos podcasts, não tá No momento, eu tô lendo Até Que Nada Mais Importe, mas tô bem no comecinho do Esse livro é Subirá. muito bom. Eu li esse livro aqui, tem algumas questões pontuais, mas nada muito que prejudique a leitura. O Subirá é muito bom. Eu gosto da escrita. Eu tô lendo A Graça Transformadora, mas o Graça Transformadora tem uma pegada, eu sinto um pouco mais teológica, se eu concordo. Bem mais teológico. Então, eu leio A Graça Transformadora como um complemento. Eu li metade dessa Graça Transformadora. Você leu metade? Segurei lá um pouquinho. Vou voltar. A gente foi no lançamento do Graça Transformadora aqui no São Gonçalo, que ele veio, ele falou 3 horas. E isso, ele fez a resenha da live. O livro foi de brinde pra gente. A gente fez a inscrição, né? Um valor simbólico, a gente ganhou um livro, ganhando 10 livros, na verdade. E ele falou 3 horas, ele resumiu um livro de 400 páginas em 3 horas. A Graça Transformadora acho que surgiu numa pregação. Ou não? Tô doida. Não, Foi ao contrário? Então foi do livro para uma do livro pra pregação. É porque esse aí surgiu de. Tá bom, gente, pode ver, esse aqui é muito bom. E aí eu comecei a ler o Graça, mas ele é mais teológico, então eu leio como complemento. Na Bíblia eu tô lendo Atos. Eu sinto muito o direcionamento do Espírito Santo. Eu tenho vários livros e o Espírito Santo vai me direcionando sobre. Que legal, esse livro que fala assim, como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo que Deus espera de você. É um livro devocional. Sim. Bastante devocional esse livro aqui. Você pode ler na parte da manhã, tomar um cafezinho, tranquilão. É uma leitura bem fluida, bem tranquila. Mas esse aqui foi o último. Esse aqui eu vou comprar pra mim aí. Esse eu vou comprar, porque eu quero. Esse me deu uns negócios, uns cliques. Gente, sou suspeito pra falar de Francis Chan, que é um dos autores que eu tenho gostado bastante, lido. Já li 2 livros dele, não faço mais que nem uns 30, né? Li 2 livros que eu li dele, são muito bons. Esse é o terceiro que eu quero ler. Esse é muito bom. Esse livro quem me indicou foi o Diego, é meu primo, ele é seminarista batista. E eu falei assim, Diego, me dá um... Seminarista batista, né? Sabe que coisa boa, Diego? Você tá bem na puta. Ele falou assim, eu falei assim, Diego, me dá... Eu gosto de sentar com pessoas que me acrescentem. Então, você, por exemplo, me passou o próximo livro. Eu já comprei. Falei assim, Diego, eu quero um top 3 de livro. E esse estava entre o top 3. Ele falou de pastor para pastor, o Cartas de Pastor a Pastor, eu acho, do Hernandes Dias Lopes. Esse aí eu dei de presente pro meu marido, ainda não li. Mas esse livro é incrível. Mas isso é aí. Pequeno, né? Muito pequenininho. Os livros do Francis Chan são longos, não. O Francis Chan, eu gosto da escrita dele, porque ele é muito direto. Não tem rodeio, não. simples também. E eu gosto que, assim, a cada final de capítulo, ele dá um breve testemunho de alguém que ele conhece. E fica muito realista. Então, galera, fica aí a dica. O Deus Esquecido. Né? A questão do Espírito Santo, que é um tema que ficou muito tempo, né, deixado de lado. Realmente foi o patinho feio da Trindade. A gente tem deixou ele de lado, negligenciando o poder do Espírito Santo, né? E ele é um livro tão bom, que assim, eu fiz questão de marcar. Ele tem várias marcações, várias. E tem o post-it aqui, eu sempre volto nessa página porque tem coisas muito fortes. Então ele fala sobre você ser direcionado pelo Espírito Santo, você escolher isso, você entender a ação do Espírito Santo, entender, ouvir, coisa que também eu ouvi no Compreendendo os Propósitos da Oração, né? Que tem tudo a ver com o Espírito Santo. Sobre a gente ser templo do Espírito Santo. Esse livro é incrível. Você é templo do Espírito Santo. Tá aí, né? O livro dele também, que é com a esposa dele, que é sobre casar, acho que é muito bom também. Falaram que é muito bom também. E aí você tem essas 2 indicações, né? Isso. Vamos falar a terceira, né? Que é o Busca de Distrações, mais uma vez. Nós fizemos aí um clube de leitura. Manda um abraço pra galera do clube de leitura aí. Gente, o clube foi muito lindo. Eu juro pra vocês que eu esperava meu pai e minha mãe, Vitor, no clube. E aí, quando eu falei sobre o clube, que você falou assim, caraca, maneiro, quero participar também. Eu fiquei assim, ó, falei... Tô dentro, pô, não vai levar livro? Eu falei, meu Deus,
tá tomando uma proporção que não é. Até então ia ser só eu falando. Eu vi um grupo lá, tem quase 40 pessoas. São quase 40 pessoas. São. E assim, foi muito o Espírito Santo, eu venho dirigindo da faculdade, o Espírito Santo vai falando algumas coisas, comunicando no meu coração algumas coisas. E algumas eu falo que é muito louca. Eu falei assim, isso aqui deve ser coisa da minha cabeça. Eu falei assim, tô inventando um negócio. Mas eu aprendi muito com o Miles Monroe que quando o Espírito Santo ele fala, aquilo volta. Aquilo, ele te comunica, você faz um monte de coisa, aí ele volta aquilo no seu coração. E o clube de leitura era um desses. E na época eu estava lendo o Deus que Destrói Sonhos do Rodrigo Bibo. E eu estava lendo, falei assim, as pessoas precisam ler isso aqui. Isso aqui precisa ser falado. Outra coisa que precisa ser falado, isso aqui precisa ser falado. Então, eu falei, eu preciso. Falei, eu vou lançar aqui. No ruim vai ter meu pai, minha mãe e Vitão. Eles vão me ouvir. Foi muito bom. Muito bom. E assim, foi legal porque a Laís, ela dividiu, né? Convidou, né? Cada pessoa para poder falar num capítulo do livro. E eu peguei o livro, a parte melhor, o final, do Deus Indomável, né? Então, assim, foi muito legal e já fico na expectativa do próximo. E é um dos projetos do Sinalizando o Reino, vou montar um clube de leitura. Nossa, top. Presencial. Eu tenho muita vontade, né? Falei, já compartilhei esse chamar. Eu aqui, ó, deixando o convite para a gente tá querendo, né, montar um lugar, né? Uma cafeteria, um café liberado, para a gente trocar ideia, marcar, para a gente poder falar sobre um livro. E eu tenho esse desejo aí. E a gente falou sobre isso aqui na igreja há pouco tempo. Isso é demais. A gente fez um mês, né? A gente, aqui na igreja, nas quartas-feiras, a gente está fazendo tipo uma teologia sistemática. Então a gente falou do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Temático, o mês todo. A gente falou quem é o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. A gente falou muito sobre esse Deus esquecido. E assim, o meu propósito era incentivar a leitura, porque a nossa sociedade brasileira tem um índice baixíssimo de leitura. Não é cultural nosso ler. Incentivar a leitura e incentivar a leitura cristã. O que foi mais louco do clube é que o livro é cristão e tinham pessoas que não eram cristãs. Não eram cristãs. Então, assim, foi muito louco ter pessoas que não eram cristãs no clube de leitura cristã. Não, e as pessoas ficaram assim, aterrorizadas com o tema. Sim. Entendeu? Porque eu quando comprei o livro, eu falei assim, como assim? Deus que destrói sonhos? Que louco! Que é isso? Eu fiquei curiosa. E foi uma leitura, o Rodrigo Bibo, ele tem uma escrita muito gostosa de se ler, muito jovial. Tem humor no meio. Isso. Então... A teologia da Xuxa. Da Xuxa. Então, pra gente foi muito produtivo. Sim. E eu chamei uma galera... Eu sou cara de pau, entendeu? Graças a Deus me deu uma cara de pau. Eu fui chamando as pessoas. Se acante sem vergonha. Exatamente. Então, Melissa Nascimento é uma cantora top demais. É professora de português também. Pô, Melissa, é uma amiga minha criada junto. Falei, Mel, você não quer falar um dia, não? Aí, Mel, eu falei assim, bora. Eu falei assim, pô, pastor Rafael vai estar no clube. Falei, não vai custar nada eu chamar ele, já tá aqui mesmo. Falei, e aí, pastor? Não sei o que lá, e aí, tudo bem, tudo bem? Pô, você não tá pra falar sobre um capítulo? Não, topo. Aí fui pro Jade. Jade, ele é pastor, ele é jornalista de formação, né? Pastor e jornalista, teologia e jornalista. Jade escreveu um livro, falei, cara... Pô, Jade, fala aí. E foi muito bom. A gente teve feedbacks muito bons, de aprendizado muito bons. E o próximo, você qual? Já sabe? Ainda não sei. Pô, chamei a Laís aqui pra poder falar qual seria o próximo livro. Cara, esse livro me apetece muito a ser falado, o Deus Esquecido. De repente, junto com aquele outro, pode complementar. Exato. Aí, ó. Aí, a gente já tem um projeto. Vamos fazer um projeto junto, pastor. Porque eu tô lendo um livro que eu indiquei pra ela, que é um livro do... esqueci agora. Eu tenho um nome. Pega aí, fala inglês. Eu não falo inglês, ela fala. Mas ele fala, o nome do livro é Fogo Estranho. Ele é com o pastor Robílio, né? Que vai falar sobre o que... Um olhar questionador sobre a operação do Espírito Santo no mundo de hoje. Qual é o nome do autor? John MacArthur, eu acho. Então, vai falar sobre essa questão aí do que é atrelado ao Espírito Santo, que não é o Espírito Santo, na verdade, entendeu? Qualquer coisa menos Espírito Santo. É o Fogo Estranho. É o Fogo Estranho. Engraçado que depois teve uma pessoa que me chamou no direct, ela começou a ler Jane Austen. Jane Austen é uma escritora inglesa. Ela falou assim, pô, Laís, você podia montar um clube de leitura, sei lá, de literatura inglesa. Eu falei, amada, isso não é meu propósito não, amada.
Né, não, já li, eu tenho que ler na faculdade, já li Orgulho e Preconceito, clássicos da literatura inglesa, Persuasão. Falei, amor, meu propósito não é esse. E não é. Meu propósito não é ler livros. Meu propósito é ensinar. Entendi, que vai, né, entendi, vai acrescentar na vida espiritual. Exato, vida espiritual. Eu, livro por livro eu leio. Na faculdade já tenho leitura. Não, isso é legal, mas assim, justamente, o que me incomodou para esse ano também falar sobre isso, como que um povo cristão não lê a Bíblia, que é o manual. Tem dificuldade, né, nessa questão, nesse déficit de leitura. A Bíblia já fala isso, né? Meu povo perece porque perece de conhecimento. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, gente. Conhecer como é que a pessoa quer ser amigo íntimo de Deus e não quer ler a palavra de Deus. E outra coisa, gente, na moral, isso aqui, quando eu comprei, tá uma jujuba aqui que eu vou primeiro depois, tá? Caiu uma, inclusive. Deixa eu soprar aqui, Fê. 5 segundos. É investimento, cara. Porque isso aqui tava em promoção. Não vou falar o preço aqui, depois você procura na Thomas Nelson lá, que tem na Amazon também. Mas é investimento. Claro. Porque se eu tenho a convicção do meu chamado, do meu propósito, eu preciso investir naquilo ali. E comprar livros é investir. Gente, pelo amor de Deus, tem livro de 20 e poucos reais. Tem livro que você não paga um hambúrguer. Entendeu? Então, pra mim, é desculpa de que você não quer aprender mais. Eu gosto de aprender. Então, eu gosto de sentar com pessoas que me ensinem. Mesmo que eu não sente. A gente quase não tem se visto, mas eu olho seus stories. Hoje, você publicou hoje? Foi hoje? Foi. Aquilo foi no meu coração. Eu falei, caraca, a gente precisa ter isso. Lembrei que você falou agora, que você vindo dirigindo, o Santo vai falando. Eu, depois que eu acordei, me arrumei para eu trabalhar, tava tomando café, falei assim, cara, o Espírito Santo, fala sobre isso. Tá mal, fala onde? Faz uma postagem. Eu postei aquilo ali, eu escrevi aquilo em menos de 10 minutos. Escrevendo, depois eu corrigi. Então, assim, livro é para ser consumido, a gente precisa consumir, principalmente Bíblia. Amado, você não consegue ler, sei lá, 30 capítulos, um capítulo por dia? Pelo amor de Deus, Uma coisa tá errada. Não tem como. Você é crente há 30 anos, não leu a Bíblia toda? Tem algo de errado não está certo, né? Deus escolheu se manifestar, se revelar através da palavra, leitura, escrita, inspirada. É isso, é relacionamento. Então, não tem como a gente se relacionar. A gente se relaciona como? Eu estando perto de você, convivendo com você. Como é que a gente convive com Deus, gente? Orando, cultuando na comunidade e lendo a Bíblia. E isso gera um perigo, essa questão da falta de leitura, esse alfabetismo teológico, né? Porque tudo que te empurra você vai aceitar. Você alimenta de qualquer coisa. Aí a própria Bíblia vai alertar, né, dos falsos profetas, dos falsos ensinos, né? E assim, um outro evangelho, né? O apóstolo Paulo vai falar isso lá, a carta de Gálatas, né? Capítulo 5, vai falar, estão falando de outro evangelho. Estão botando umas filosofias aí meio estranhas, vocês precisam... Fogo estranho, por fogo estranho. Então, é muito perigoso para a fé cristã. Sim. Aí que vem aquela questão, vou te juntar aqui agora, dos jovens principalmente, que vão para as faculdades sem essa base bíblica sólida, né? Exato. Sem a convicção de fé. A primeira feita de doutrina, a primeira filosofia secular... Tu tá agarrando. Vai embora. Tu tá agarrando. E é de fato, gente, cara, tem livros na Bíblia que eu falo, cara, que isso aqui é incrível. Isso é João, eu sou apaixonada por João, gente. Eu sou apaixonada pelo Evangelho de João. Muito bom. Eu amo a visão de João que ele tem de Jesus, que ele expõe Jesus ali, que no princípio, olha que louco, ele já abre, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tu fala assim, peraí, aí que você começa a entender a trindade, ali tu já começa a entender a trindade, que é uma coisa só e já estava lá na criação. Então, assim, tem livros, eu sou apaixonada por Daniel, eu gosto de história, tá? Então, qualquer livro que contenha alguma coisa histórica, que eu consiga vincular com história, que se eu dar um Google aqui, esse rei aqui tá na Bíblia e aparece aqui também na história. Eu sou apaixonada por Daniel. Daniel falando sobre os fins do tempo já, gente, sobre o Apocalipse lá atrás. Verdade. Então, assim, os livros se cruzam. Eu gosto disso, de ter esse insight. Já li isso aqui em outro livro. Que livro? Aí eu começo a procurar. Pô, li isso aqui lá em Apocalipse. Agora eu vou com as minhas indicações. Vai. O que eu tô lendo no momento. Ah. Isso aqui eu terminei.
Isso aqui, eu já assisti os filmes, mas eu sempre assim, quando eu voltar no hábito de leitura, eu vou comprar. Aí saiu essa versão aqui, Lindíssima, gente. Thomas Nelson, Lindo. As Crônicas de Nárnia. Gente, vocês precisam ler isso aqui. Ele é lindíssimo. Isso aqui é algo, assim, sensacional. C.S. Lewis, né? Que tem outros livros também. Ele incríveis. tem livros maravilhosos, né? Tem uma coleção aí muito boa. Cristianismo Puro e Simples, Carta de Aprendiz ao Diabo. Ah, esse eu tô doido pra comprar esse. Então, muito bom. Tenho lá. Aí eu comprei esse aqui. Esse é sensacional. A analogia que ele faz, né? De Cristo com o leão. É, assim, sensacional. Então, Muito bom. tipo de leitura, assim, complementar. Leiturinha pra criança também, gente. Se Muito você bom. tem criança aí dentro de casa, Ó, é a leiturinha pode de colocar pra dormir. E eu vou fazer a coletânea, vou fazer a coleção. Que lindo. São 7 livros, esse aqui é o primeiro, né? E comecei desse aqui. Esse aqui, meu filho. Esse aqui para meus amigos pastores. Os tremendos desafios do Ministério Pastoral. Alô, Vitão. Aí, Vitão. Quer ser pastor? Esse aqui, meu menino? sabe quem emprestou esse livro aqui? Ah. Eu descobri uma biblioteca maravilhosa, sabe de quem? Daniel. Ah, é, Dani. Dani estudou teologia, entendeu? Tem uma... Ele tem. Então, assim, eu fui na casa dele, pô, Dani, eu peguei um emprestado com ele, tô te devolvendo. Aí ele falou, agora a biblioteca da praça, né? Tu vai lá, devolve um, pegar Aí eu pedi emprestado, poxa, tem alguma coisa aí, porque eu tô fazendo leituras específicos. específicas, intencionais, entendeu? Então, assim, eu quero alguma coisa sobre pastoreio. Ele falou, tem esse aqui do Paul Tripp, né? Vocação Perigosa, os desafios do Ministério Pastoral. É que vida de pastor é muito fácil, né? Entendeu? Tem que ler, cara. Vida de pastor é fácil, eu acho. Não acha, não? Um chamado pastoral. Pastor, minha gente. Não é. Enfim, então o meu intuito com... Eu sempre posto no meu Instagram quando eu tô lendo pra incentivar mesmo. Cara, você precisa ler. Gente, olha só. A gente não é melhor do que ninguém. Não. A gente entende que nós vivemos numa sociedade que precisa de referências. Precisa de pessoas. Porque às vezes você fala assim, caramba, Rafael, mentira intelectual, postando livro, postando textos. Não, gente, é para motivar. Porque tem tanta coisa ruim na internet, tanta gente falando besteira, falando coisa ruim. Motiva pra coisa né? péssima. Então, assim, o que a gente pode fazer, assim, ao invés de você gastar horas e horas na internet, na rede social, fazendo nada, só passando lá, procure um livro, uma boa literatura, assim, procure que pessoas te indiquem bons livros, né? Então isso é importante. E isso te exercita saúde mental, gente, Sim. tá? Você, além de aprender, tem aí a consciência da saúde mental. Ler é bom, a prática de leitura é boa. Só benefícios, gente. Fala Por que não? No mínimo, você pensa, por que não? Mínimo. Cara, por que não começar a ler hoje? Você se expressa melhor, a linguagem muda, porque eu fui ler Agostinho de Hipona, que é lá do IV século, com a linguagem surreal. Mas você também tá pegando pesado, né? Então, mas são leituras obrigatórias de teologia. Vitão, vai precisar. Tá então, assim, então você enriquece muito o seu vocabulário. Sim. A forma você como você melhor. faz, você escreve melhor. Pega o texto que eu escrevi hoje e texto que eu escrevi há 5 anos atrás, assim, cara. E fora que te dá referência. Bom, se você prega, se você, né, sei lá, dá palestra, se você é líder, se você dá aula em escola dominical, gente, livros te enriquece. Você vai ter exemplos para falar. Livros te enriquece. Por exemplo, esse do Francis Chan que você acabou de ler, né, Deus Esquecido, quando alguém fala do Espírito Santo, você vai ter uma referência ali, além da Bíblia. E você pega, né? Você pega. Eu falo que eu revisito os livros. Sim. Então, às vezes, o Espírito Santo me comunica algo para eu comunicar para os meus adolescentes. Falo, Rodrigo Bibo. Sim. Ele fala sobre isso. Preciso falar. Você lembra. Fica ali guardado, né? Exato. Show de bola. E rabisquem seus livros. Eu converso com o meu livro. Eu boto forte. Não, olha só. A Carla veio aqui, ela falou algo interessante. Não é rabisco? Não, ela falou, marca o livro. Por favor, não rabisque o livro, não escreva no livro. Eu escrevo. Eu boto assim, forte. Qual foi a expressão que ela falou? Que Verdade. Eu passei a conversar com Não, mas você tá direitinho, tá legal. Não tá abusando do livro, não. Tipo, verdade. Sim. Você reforça, né? Reforça. Então, aí pode. Mas rabiscar, não. Tá, tô brincando, gente. Pode fazer o que quiser, deve ser. Então, tranquilo. É só zoeira mesmo. Mas leia.
Leia. E leia a Bíblia, gente, Leia a pelo amor Bíblia. de Deus. Leva a Bíblia, me incomoda. Meus adolescentes, eu falo pra eles, em nome de Jesus, vocês tragam Bíblia, eu quero papel. Sabe aquele negócio antigo de velho, que tem que falar assim, né? Papel. Eu quero que vocês tragam Bíblia. Esse negócio de livro na ponta do dedo, os adolescentes não sabem onde ficam as eias. Não sabem onde fica Ageu. Entendeu? Você perde. Você pede para abrir o Salmo 51 e eles tentam abrir no celular, né? Cação no celular. Abre aí. Ah, eu acho que meu aplicativo... Apocalipse 28. Aí ele vai falar assim, meu aplicativo não tá atualizado, não. Não tá. Eu falo pra eles, gente, em nome de... Sexta-feira tem conferência lá na sede. Eu falei pra eles, os meus adolescentes, vocês levem Bíblia de papel. Vocês... Não racha minha cara, não. Jesus, vocês levem Bíblia. Porque, cara, feio, às vezes a gente esquece. Eu acho que é muito bom para referência. Eu gosto muito quando eu tô montando alguma palestra, algum sermão lá, eu gosto de ver várias versões. Embora eu tenha várias versões impressas. Então, tenho NA, NVI. Toda Vitão tem umas de estudo lá, eu pego, que eu visito. Sim. Mas, cara, tem a Bíblia de papel. Sim, De Jesus, é importantíssimo. gente. Carrega. Não é velho, não, né? Não é, carrega a Bíblia, gente. Eu marco, eu escrevo. Não, e assim, eu sempre tenho falado isso aqui, né? Nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, né? Do livro, né? E vai te sovaco, né? Agora você vai carregar o que eu sou. Sovaco? Não tem. Não rola, né? Não rola, não. Então, a Bíblia é muito importante. Então vamos lá, pra gente fechar aqui, os últimos conselhos aí, dicas, né, de leitura, palavras finais, considerações finais. Abre o coração, é o que eu falei domingo para os meus adolescentes sobre você quer ser conhecido ou você quer ser amigo íntimo de Deus. Então eu falei para eles que eu estava falando até sobre você quer ter rótulo de cristão ou você quer ser cristão. Então a minha preocupação hoje com os meus liderados e com os meus liderandos, né, e a geração é, cara, conhece Deus, vem ser amigo de Deus. Faz igual o Jó, sabe? Eu conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu conheço de fato. Cara, Deus é lindo demais. Assim, cada vez que eu conheço mais sobre ele, eu me torno mais íntima dele, eu vejo um deusão, grandão. Então, meu propósito de vida, o que eu mais anseio, principalmente para os meus adolescentes, para essa geração, é que escolham Deus, sabe? Escolham ser amigos de Deus, escolham ser próximos de Deus, escolham saber quem é Jesus, escolham viver com Jesus, viver como Ele. Então, quando Paulo escreve ao Colossenses, vocês que já ressuscitaram em Cristo, Colossenses, não é isso? 3, se eu não me engano. Pensar nas coisas que são do alto. É isso. Entende? A gente que faz parte de um corpo, a gente precisa começar a viver isso. Então, foi isso quando eu falei sobre fé radical. Eu não tem mais meio termo para mim. Eu não tô mais no 8, eu tô no 80. Então, a Bíblia, para mim, é manual de vida. Vida financeira, vida cristã, vida matrimonial. Eu brinco muito, né? Eu quero ser mulher de Provérbios, mulher de Efésios 6. É isso. Então, o meu conselho é, escolham ser amigos íntimos de Deus. A glória de Deus está disponível para todo mundo. Acesso, todo mundo tem. Mas é questão de escolha. Você quer? Verdade. E para fechar, eu quero também deixar um versículo aqui. Porque eu estou sendo a Bíblia aqui, né? Vou ler, né? Eu quero deixar depois o meu versículo da vida, mas vai. João 8,31 e 8,32. 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí o 32, que é muito conhecido, né? Nosso ex-presidente falou bastante aí. E conhecerão a verdade os libertará. Mas há uma condição. Porque ele só falava no 32, né? Mas não falava o 31. O 31. Porque o 32 é o complemento do 31. Né? Vai falar, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Sabemos que a verdade é o próprio Cristo. Cristo é a verdade. Mas ele está falando aqui aos judeus, ele é muito claro. Né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E por serem meus discípulos, estão firmes na minha palavra, vocês serão libertos. A verdade vos libertará. Então, a gente precisa tomar posse dessa palavra e viver com essa, né, com essa liberdade e realmente conhecer a verdade de Jesus Cristo. Não há outro caminho se não for pela palavra.
Não tem, gente. pela leitura da Não palavra. tem, não tem. Não há. A escritura está aí, ela atravessou séculos e séculos e está aqui disponível, né? A palavra de Deus. Ah, Deus fala comigo. Deus já falou. Uhum. Entendeu? Deus já se revelou na palavra. Então a gente não tem esse meio termo, não. Esse que você falou, não. Ou é 8 ou 80. Não tem. Ou você é crente ou você, Você não é. Em cima do muro já é. E eu me tornei aquele crente que sabe, que eu mais falava. Gente, eu vejo Deus em tudo. Às vezes eu tô, sei lá, na rua, a nuvem tá diferente. Eu falei, meu Deus, isso é muito Deus. Eu me tornei esse tipo de cristão que eu falava assim, aí ó, radical. Eu tô nessa vibe. E aí o versículo, se eu pudesse Sim, falar, um versículo da minha vida, tá lá em Jeremias 29:11. Eu sei, e eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí continua, né? Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então é isso. A minha casa, meu marido hoje, a gente tem esse desejo de busca o Senhor e assim, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu te conheço, Sim. mas se a gente ficar todo dia junto, a gente vai conhecer mais. Então é a mesma coisa meu relacionamento com Deus. Cara, eu te conheço, mas agora eu quero conhecer mais. Eu tô 9 anos casado, cada dia eu conheço uma parte de Vitor, cada dia eu tenho um negocinho diferente. Como é que Deus não tem diferente? É isso aí. É isso, gente. Fechou com chave de ouro. A gente orou, a gente leu a Bíblia, a gente riu, a gente tomou café. Vira um culto, pega o violão lá embaixo. Assim, podcast Sinalizando o Reino é um projeto, assim, do coração de Deus mesmo. A gente fica muito feliz, né, de fazer. A gente ficou aí quase um mês sem fazer, já tava tremendo já. Mas é o que eu coloquei hoje, né, no Instagram. Pausas são necessárias. Então, é importantíssimo para que a gente possa caminhar, respirar. E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua caminhada. Que você continue aí traduzindo, né, bastante aí, sendo tradutora, né, dos pregadores de fora. Que você consiga, né, expandir ainda mais as tendas, né, do seu ministério, do seu casamento. Deus abençoe. Vital, um abraço para você, né, para a Fefe, para seus pais. E que você continue prosperando no seu ministério com os adolescentes. A gente sabe que adolescente dá um trabalho, gente, mas é prazeroso trabalhar com eles. Já trabalhei com adolescente. E que você continue ali prosperando. Amém. Manda um abraço pro seu pastor, né, pra sua igreja. Amém. Entendeu? E obrigado mesmo. Obrigada a vocês, gente. Amei estar aqui, amei falar um pouquinho. E é isso que meu coração arde. A gente se encontra aí no clube de leitura, né, galera? Gente. Então, tô nessa pausa esperando o direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo tá indo até a frente aí falando aí. Amém. Então, gente, ó, um abraço pra todos, né? Se você ficou até agora com a gente, então você compartilhe aí, deixe seu like, eu deixo seu like. O seu like é extremamente importante para o nosso podcast, porque o YouTube vai ver que o conteúdo é relevante, vai duplicar aí o algoritmo, né? É importante pra gente. E se você tá no Spotify, dá lá 5 estrelinhas pra gente também, que é importante, né? E é sempre legal a gente compartilhar. E compartilhe e deixa aí embaixo aí nos comentários, né? Perguntas, sugestões de temas, né? De convidados. A gente vai ler. Se a gente vai atender, a gente não sabe, mas a gente vai ler. Porque a gente aqui é assim... Trabalhando por fé. A gente trabalha por fé e trabalha por propósito. Se não for no momento do propósito de Deus, meu filho, tem gente que ficou chateado comigo que eu não chamei convidado dele. E eu falei, né, produção, quer falar, produção? Falei. Se não for inscrito, se inscreve nesse canal. Se inscreve no nosso canal. Vamos chegar nisso. Entra aí até o final do ano. Por favor, Interligados, por favor. Se inscreva aqui no canal, Connect, Advec, Itaboraí, todo mundo. Eu já chamei todo mundo, minha família já é grande. É verdade. Tá aqui cada um like. Boa, isso aí. Então, né, e a nossa máxima aqui, nosso lema, né, nosso tema é continue sendo um sinal do reino na vida de alguém, né, aqui e agora, fazendo diferença na vida de alguém, abençoando a vida de alguém. Não deixe para amanhã abençoar a vida de alguém. Não deixe para amanhã a sua leitura. Procure hoje uma palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, leia a sua Bíblia que está aí empoeirada, enferrujada. Abra sua Bíblia, leia, irmão, sua Bíblia, irmão. Vai dar uma cajadada aqui, isso aqui é bom. Essa aí machuca. Leia sua Bíblia, e aí depois que você tornar o hábito da leitura, né, prazeroso para sua vida, porque tem que ser prazeroso, não é obrigatório, não é obrigação. Aí você vai para os livros, e aí vai desfrutar dos livros, procura a gente que a gente vai indicar boas literaturas para vocês, tá bom? Então, até o próximo podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam.